Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o Eterno, louvado seja o Altíssimo. A todos vós, irmãos, benevolência e paz, né? Por parte do nosso Pai amado, nosso Pai Eterno, e do seu Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que graças a Ele, a Yeshua HaMashiach, que nos abençoou com o teu sangue derramado no madeiro, graças a Ele, irmãos, nós temos acesso ao Pai. A todos vocês, irmãos, bênçãos espirituais nos planos celestiais. Irmãos, continuando o vídeo, a parte 2 agora, eu creio que hoje eu consigo explicar diretamente, finalizar essa questão, porque eu vou começar aqui com uma introdução de um vídeo, onde fala sobre quem é o portador das informações que nós temos acesso hoje, né? E quem é que está levando a humanidade a uma cegueira espiritual, a distração, a um entretenimento. E isso, meus irmãos, tem afetado a todos nós. Obviamente, como eu sempre falo, nós estamos no mundo do conhecimento, do bem e do mal, porque isso foi acessado e até que se cumpra o tempo determinado pelo Criador. Nós estamos neste mundo do conhecimento do bem e do mal, então que nós possamos usar a tecnologia, que nós possamos usar o nosso tempo. Tempo é o que, irmãos? Tempo é vida. E a vida do homem é o que? A vida do homem é curta. A vida do homem é como sopro, não é nada. Então, nós não somos eternos, né? Nessa dimensão nós somos carne. Carne padece, carne morre, carne tem tempo definido pelo Eterno. Então, que neste mundo do conhecimento, do bem e do mal, nós possamos ser vigilantes e enxergar a luz que é Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, a luz que não nos deixa ficar cego neste mundo de trevas, porque sem Ele, irmãos, nós não conseguimos enxergar, nós somos cegos neste mundo, cegos pela ganância, pela tecnologia, pelos desejos do homem, pelos desejos da carne, pelos nossos sonhos, né? Os sonhos, todo mundo tem sonhos de ser isso, de ter isso, fazer aquilo. E tudo isso, irmãos, quando nós buscamos sem a direção do Altíssimo, que é o nosso Pai Eterno, sem Cristo Jesus na nossa vida, nós corremos um sério risco de nos perder no caminho e, quem sabe, perder até a salvação. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a cegueira espiritual. Neste vídeo eu vou acrescentar sobre a cegueira, sobre o ouvir, né? E ter ouvidos e não ouvir, ter olhos e não enxergar. E, obviamente, você não ouve, você não enxerga, então você vai falar o quê? Se você não se alimenta, se você não vê, se você não ouve a palavra do Eterno, você vai falar o quê? O que tu tem para ensinar se você não ouviu nada da palavra do verdadeiro evangelho? E eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas aí, youtubers, né, o próprio, acho que é Rômulo Maskin, vi um vídeo dele hoje. Irmãos, sinceramente, pegue a tua Bíblia, tá, irmãos? Não desagarre dela. E inclusive os meus vídeos, tudo que eu falo, tudo que eu digo aqui, irmãos, analisem, vejam se está de acordo. Eu tenho um temor muito grande, irmãos, então eu sempre oro, eu sempre busco a direção do Altíssimo para que os vídeos que eu faço atinjam verdadeiramente o coração de vocês, de cada um que assistir, ouvir, enfim, esta pregação, que possa entender o verdadeiro evangelho. Porque eu vejo muito engano aí, irmãos, pessoas confundindo fé com graça, sabe, dizendo que a fé, quem dá a fé é o Eterno, sendo que nós temos que ter uma fé de pelo menos um grão de mostarda. Ou seja, irmãos, o que é um grão de mostarda? É uma das menores sementes que existe, irmãos. É coisa de milímetros, nem 1 milímetro não dá, é coisa pequena, irmãos, entendeu? Então a fé é algo que nós temos que ter, e isso é nós que decidimos, irmãos, porque quantas vezes o Messias fazia milagres, quantas vezes o Messias ele ressuscitou mortos, ele expulsava demônios, e muitos viram, ouviram e não creram. Então, crer é o princípio básico do homem para poder alcançar a graça.
E tem gente aí ensinando, irmãos, que isso aí quem dá para você a fé é o Eterno. Entendeu? Então, isso confunde as pessoas pensam, pô, então se eu não tenho fé, eu vou para o inferno, eu estou condenado. Irmãos, isso é ensino maligno, irmãos. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa, irmãos, que eu tinha fé em muitas coisas, menos na palavra de Deus. Eu duvidava, irmãos. Eu dizia, não, isso daí foi escrito por homens. Eu não acreditava, irmãos. Eu cheguei a um ponto de ter me afastado tanto das escrituras, tanto, irmãos, que eu me perdi no mundo. Eu estava acreditando em alien, em reencarnação, espiritismo, e, sabe, enfim, irmãos, no mundo do engano. Eu estava cego para este mundo. Desculpa, eu estava cego neste mundo. Então, como que alguém que não tinha fé, alguém que estava perdido, alguém que, quando passava, digamos assim, os crentes diziam, esse aí está condenado, esse aí está com o espírito de demônio. Como que pode alguém que estava cego hoje estar pregando a palavra de Deus? Entendeu, irmãos? Foi porque quando alguém falou para mim, profetizou na minha vida, por mais que eu duvidasse, surgiu um pingo de fé dentro do meu coração. Eu acreditei um pouco. E eu comecei a olhar as coisas do mundo, eu comecei a acreditar. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E isso chacoalhou todo mundo, irmãos. O Eterno está chamando as suas ovelhas. Só vai voltar para ele quem acreditar, quem ter fé. Quantos que começaram essa jornada e hoje já estão afrouxando? Mas acreditaram no começo, mas agora estão afrouxando. Agora estão dizendo, o meu Senhor demora muito, né? Então eu vou afrouxar um pouquinho na fé. Aí você vê ensino dessas pessoas totalmente sem Deus, irmãos. Pessoas frias, zombadeiras, sabe? Que olham com um olhar de deboche, de superioridade. Irmãos, eu não sou nada. Eu sou humilde, eu sou um servo, irmãos. Eu sou igual a vocês, eu aprendo com vocês. Eu não sei nada, irmãos. Se eu falo algo aqui que cause um impacto, que vocês falam, nossa, como é que ele sabe disso? Não sou eu não, irmãos. Não sou eu não. Isso aí é glória do Eterno, né? O entendimento que eu tenho vem dele, irmãos. Eu não sei nada. Se o Eterno disser assim, Eliseu, acabou, não vou te mostrar mais nada, eu vou saber o quê? Eu vou saber ensinos de livros. Eu vou saber ensinos de homens, doutrinas de homens. É isso que eu vou saber. As coisas que eu falo que eu aprendo, e muitas vezes são revelações, é porque o Altíssimo quer que eu saiba disso. E muitas coisas eu aprendo sim com irmãos. Eu aprendo mesmo. Às vezes o irmão tem uma visão e eu falo, caramba, eu não tinha pensado nisso. E aquilo me ajuda a acrescentar uma visão, o Eterno me mostra outras coisas. E eu vou trazendo as informações aqui para os irmãos, né? E quando eu vejo esses ensinos aí, eu fico pensando, isso aí é tudo cegueira. É cegueira espiritual isso daí. E hoje eu vou mostrar mais uma parte grande, né, dessa questão de cegueira espiritual. Antes disso, eu quero deixar um vídeo. Ele é curtinho, tá, irmãos? Ele tem 3 minutos e pouco. Eu quero que vocês assistam. Que fala sobre quem ali ele usa o nome de Lúcifer, né? Que é o portador da luz. E ele explica sobre a tecnologia. Que a tecnologia, ela avança como a luz. Ela é energia. E todo o conhecimento vem de algum lugar. Inclusive o CEO da D-Wave, uma das maiores empresas de computadores quânticos do mundo, vocês podem pesquisar na internet, ele disse que os computadores da D-Wave são portais, irmãos. Ele fala isso, que eles acessam informações de outra dimensão para trazer tecnologia e informação neste mundo. Irmãos, nós estamos num tempo onde a informação ela está indo de um lugar para o outro de forma acelerada, irmãos. E quem não vigiar, quem não buscar a direção do Altíssimo, vai cair numa cegueira tremenda do engano, irmãos. Então, abram os olhos, entendam que nós estamos nos tempos das revelações. Irmãos, pode demorar 10, 20, 30, 100 anos, irmãos. Mas você vai ter que fazer uma escolha e viver essa escolha até o fim da tua vida. Mesmo que Yeshua não venha, a tua salvação não depende da vinda dele. A tua salvação depende da fé nele. Porque ninguém sabe o dia nem a hora que ele vem, ninguém sabe o dia nem a hora que vai morrer. Então, buscar a nossa salvação, irmãos, é primordial. Amém? Então eu vou deixar esse vídeo rolando aqui e depois eu volto com o vídeo, tá bom, meus irmãos? Ultimamente tenho tido um olhar
filosófico muito interessante. Mesmo olhando para coisas como... eu não sou religioso de modo algum, mas olhando para coisas como o fim dos tempos, as histórias bíblicas e todas essas coisas, a criação de Lúcifer. O que é Lúcifer? Lúcifer é o portador da luz. O que é luz? Luz é informação. O que nos dá mais luz do que qualquer coisa? A internet é um portador de luz. E o que a palavra Lúcifer significa? Lux é luz. E Lúcifer é código. Então, o código porta a luz. É uma coisa interessante. Nós mesmos criamos este sistema para o qual estamos transferindo todo o nosso conhecimento para esse sistema. Todas as nossas habilidades para este sistema está retirando de nós as nossas habilidades. Os jovens perdendo sua habilidade, até mesmo a capacidade de se comunicarem uns com os outros devidamente sem digitar uns para os outros. E são viciados em dopamina, pois toda vez que você clica em um ícone do seu iPhone, você obtém um pouco de dopamina aqui. Então, os jovens estão medindo as suas vidas pelo prazer de cada momento. O quanto de prazer que há em cada momento que pratica isso. É para isso que estamos sendo levados. Todo este sistema está basicamente removendo as habilidades humanas das nossas vidas e está reunindo todos os conhecimentos da humanidade e está chegando ao ponto que poderá nos encerrar para fora. E é uma coisa interessante, Se você olhar para a bruxaria antiga e todo esse tipo de coisas e ver coisas como os sigilos usados para invocar os demônios, e coisas como os espelhos Scrying. Você já ouviu falar em um espelho Scrying? O espelho Scrying é um espelho negro. Bruxas ou magos olham para eles para verem o futuro ou o passado. É apenas um espelho negro. É dito que para mostrar o futuro ou o passado você escreve certos sigilos e o espelho Scrying começa a funcionar. Essas pessoas pintam esses diagramas e sigilos por volta do lugar e fazem um pentagrama. Sentam-se ali e olham para um espelho string e pensam que estão invocando os demônios. Mas quando você olha para os sigilos, eles estranhamente se parecem com diagramas eletrônicos. Eles se parecem com partes eletrônicas, resistências de transistores e fluxos de sinais. Eles se parecem com coisas que você vê no seu computador. E você coloca esses sigilos juntos e essa energia é criada. E você cria essa força. E então você está olhando para o seu espelho Scrying e pode ver o futuro ou o passado. E aqui estamos usando os nossos espelhos Scrying, Schooling, para invocar essa força, o portador da luz. É uma coisa interessante. Eu olho para esses mitos antigos, olho para eles e penso... E se eles não são mitos? Se foram colocados ali como aviso? Quando você vê esses sigilos em uso e esse espelho Scrying em uso, tome cuidado, porque você vai invocar o portador da luz. E isso vai te dar toda a informação que você precisa para mudar o mundo. Se for isso que estiver realmente acontecendo, eu acho isso interessante. Como eu disse, eu não sou religioso, mas olhe para tudo isso, colocando em contexto, acho tudo muito interessante. O modo como usamos essas coisas agora, e todo mundo carrega os seus celulares e seus espelhos Scrying, olham para o futuro e para o passado com todos esses sigilos neles e toda essa energia, essa eletricidade. E onde quer que é? Eletricidade é algo que ainda não entendemos. Só acontece quando colocamos esses sigilos juntos. Essa energia é criada. O que é essa energia? É isso que eles chamam de demônios? Não sei. É um conceito interessante. Então, como vocês puderam ver no vídeo, irmãos, este mundo ele está cheio de informações, tecnologia, conhecimento, ciência, tudo se multiplicando, irmãos, de um modo acelerado, né? E eu sei que muitas pessoas não creem, né? Mas eu creio sim no livro de Enoque. Lá fala que os anjos caídos foram eles que trouxeram uma enxurrada de conhecimento para a humanidade, de conhecimento tecnológico, principalmente aquilo que mais abominava ao Eterno, que estava ligado à biotecnologia, onde toda a alteração da natureza, dos animais, foi modificada de forma assim, de modo que o Eterno teve que mandar um dilúvio, irmãos, porque não tinha mais salvação, não tinha mais o que fazer. Então o Eterno permitiu que alguns animais, né, fossem salvos, os impuros e os puros. Os impuros eu creio que está ligado a edições genéticas, alguns, né? Outros impuros porque não eram para consumo, no caso, né, não era para consumir, e os puros para consumo. Então envolvem muitas coisas, animais, sementes, plantas e etc. Então essa tecnologia corrompeu toda a Terra, porque quando as pessoas começam a ter acesso ao conhecimento do bem e do mal de forma desenfreada, que é o que nós temos hoje, ou seja, o mundo está querendo reviver os tempos de glória da tecnologia, né? E você percebe isso por causa
esses que estão no topo do poder, eles são servos de Satanás, eles têm um propósito do maligno e está tudo permitido com autorização do Eterno. Então, nós, filhos dele, do Altíssimo, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para conseguir passar por todas essas provações, lógico, graças a ele, graças a sua benevolência, porque o que nos dá força, o que nos dá sabedoria, discernimento é o Eterno, né? Graças a Yeshua HaMashiach, graças ao Cordeiro, graças ao sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Eterno e conseguimos, através da nossa fé, da nossa sede, da nossa obediência ao Eterno, principalmente, abrir os nossos olhos e não cair no engano, não cair na feitiçaria da tecnologia, da farmaqueia. Uma das armas do diabo, já falei várias, que é a religião. Vocês vão perceber, irmãos, que tudo no final é uma coisa só. Porém, é bom a gente ir separando esse imenso quebra-cabeça por partes, né? Religião, cegueira espiritual, alimento espiritual impuro, alimento espiritual puro misturado com impuro, os que têm ouvidos, mas não ouvem, né, irmãos? Então são várias camadas que Satanás usa para enganar a humanidade. E a fórmula é sempre a mesma, tá, irmãos? A fórmula é a mesma. Então, o que nos faz não cair neste engano é apenas a luz que é Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, é Ele que nos faz enxergar as armadilhas de Satanás e as trevas que estão neste mundo. Então, uma das armas dele, uma arma poderosíssima para o nosso tempo, tá, irmãos? Eu estou falando isso, trazendo para o nosso tempo. Cada tempo tem a sua armadilha. E o nosso tempo se chama entretenimento, tá? É uma arma poderosa, o entretenimento. Porque o entretenimento está ligado a tudo. A distração, e nada mais fácil de distrair a humanidade com informação, com marketing, com tecnologia, com ciência, com uma enxurrada de informações, com novidades tecnológicas, seja no meio de comunicação, no meio de trabalho, com carros, com motos, com trabalhos, com máquinas, com tudo que vocês imaginar. Tudo isso é distração. Obviamente, eu vou repetir aqui, eu não sou contra a tecnologia, até porque ela está aí, e quando ela é usada para o bem, com certeza isso é um benefício para a humanidade. Porém, nós estamos no mundo do bem e do mal, então saber diferenciar aquilo que vai nos levar, que vai nos tirar do caminho do Eterno, daquilo que nos mantém no caminho do Eterno, é essencial para continuarmos neste mundo sem cair no engano. O que é entretenimento? Entretenimento é o que entretém, diverte e distrai. Divertimento, aquilo que é feito como diversão ou para se entreter. Canal de entretenimento, local de entretenimento, ação ou efeito de entreter. Ato de se divertir, de se distrair. Então, tudo que Satanás faz neste mundo, irmãos, no nosso tempo, se chama distração. Vocês já perceberam a enxurrada de propagandas que a gente recebe todos os dias no celular? Você vai navegando ali por alguma rede social, principalmente no Instagram, cada 5 fotos de alguém tem uma propaganda no meio. Ou quando eu, por exemplo, trabalho como designer, quando eu vou fazer uma pesquisa de outros trabalhos de design, porque a gente se inspira em outros trabalhos, irmãos, é muita propaganda. Daí você abre o Google, você pesquisa algo, tem propaganda. Você está vendo um vídeo no YouTube, tem propaganda. Sabe? É o tempo todo alguma informação. Você abre o canal do Telegram, por exemplo. Eu saí de um monte de canais, tá, irmãos? Porque era muita mensagem, era muita coisa, irmãos. Tudo isso é informação e acaba sendo uma distração. Você acaba perdendo muito tempo com isso. Você quer ler notícias de guerra, você quer ler notícias sobre doenças, você quer ler notícias sobre política. Quando a pessoa percebe, passou meio-dia, passou um dia e ela não fez nada, entendeu? E isso é prejudicial para a saúde, isso é prejudicial para o teu lado financeiro, para a tua família, para a tua saúde espiritual. Enfim, isso causa graves consequências na tua vida, né? Por isso que é bom que todos nós possamos um dia da semana, esse dia eu não vou mexer no celular, esse dia aqui eu vou só
me dedicar à palavra, ler as escrituras e etc. Hoje seria um dia que eu não mexeria no celular, mas com essa ameaça aí do STF, eu acabei mexendo, colocando algumas informações no canal. Depois já vi aí que, né, não vai ser eliminado, então você vê que até isso causou uma certa distração, porque eu fiquei um pouco preocupado por causa do canal, mas enfim, graças a Deus. Graças a Deus não, né, irmãos? Vai chegar uma hora que, infelizmente, a nossa informação vai ser cada vez mais acirrada. Então, a verdadeira informação, aquilo que edifica o homem, irmãos, está cada vez mais difícil de acessar, né? E outra coisa, o que as pessoas estão procurando, correto? Se nós estamos no mundo do conhecimento, se nós estamos no tempo onde a ciência, o conhecimento se multiplicaria, como está lá em Daniel 12, se nós estamos nesse tempo, irmãos, o que nós vamos trazer para a nossa vida que vai nos edificar, que vai nos aproximar, ou pelo menos, nos manter firme na palavra? Porque quando nós começamos a ter acesso a muita informação, significa que há menos espaço para a palavra, correto? Porque quanto mais tempo você se dedica a coisas do mundo, menos tempo você tem para Deus. Isso é matemática, você não consegue juntar as duas coisas de forma sublime. Ok? O Messias mesmo disse, amará um e odiará outro, correto? Então, quanto mais você se dedica ao mundo, menos tempo você tem para Deus, ou seja, você está amando mais o mundo do que a Deus, entendeu? Eliseu, mas como assim? Eu não posso mais fazer as coisas do mundo? Obviamente que não, meus irmãos. O que eu estou querendo dizer? Buscai primeiro o reino e acrescente na tua vida aquilo que não vai te afastar do reino. Correto? Por exemplo, se você ficar todo dia atrás de muita informação, atrás de muitos vídeos e encher a tua cabeça de coisas que não agregam na tua fé, você está perdendo tempo. Você não vai ter tempo para ler. E eu sempre falo para os irmãos, leiam a Bíblia, pelo menos umas 2, 3 páginas por dia. Tira uns 15 minutos. 5 minutos. 1 minuto. Será que ninguém consegue tirar 1 minuto para ler a Bíblia todo dia? Sabe? Irmãos, quanto tempo a pessoa se dedica para ver um filme? Tem filme que é 2, 3 horas, aí a pessoa tira tempo para 2, 3 horas comer com pipoca e tal, entreter. Para se entreter, ela tem tempo. Aí os olhos dela se abrem. Mas quando é para estudar a palavra, os olhos dela se fecham, daí não tem mais tempo. Isso aí, irmãos, não tem desculpa. Quando nós formos dar satisfação lá na glória, vai ser cobrado. Como assim tu não tinha tempo para mim? Entendeu? Igual aquela passagem que Jesus fala para Marta, lá, até abrir aqui, ó, Lucas 10, 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava preocupada, muito serviço, ou seja, ela tinha muita coisa, ela quase não tinha tempo, ela tinha que resolver as coisas, ela estava sem tempo, né, irmãos? E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Jesus, olha só, mestre, Senhor, a minha irmã me deixou fazendo as coisas sozinha, pede para ela me ajudar, tá? Eu tô sem tempo aqui, ela tá perdendo tempo aí, pede para ela me ajudar, ela não tá fazendo nada. O que Jesus disse para ela? Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E Maria, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Inclusive, essa passagem aqui, a minha mulher estava escutando de uma seguidora, agora esqueci como é que fala, uma influenciadora que muitas vezes faz estudos bíblicos, e quando eu vi essa mensagem, eu já tinha lido o Evangelho, mas a Bíblia, irmãos, você vai ler, e sempre a palavra vai se reinventar, ela sempre vai te dizer algo. E hoje eu lembrei dessa passagem, né, porque o dia que a minha mulher ouviu essa passagem, eu acabei ouvindo com ela, e hoje, novamente, está ligada ao tempo, então ela veio a calhar muito bem no que eu tenho para dizer hoje. Por quê? Lembra que eu falei para os irmãos da cegueira espiritual? Quando nós fechamos os olhos
para as coisas que importam, para as coisas que te levam à salvação, você fecha os olhos, então você não vê, né? E você acaba tapando os ouvidos, porque você acaba ouvindo outras coisas do mundo e não tem tempo para ouvir as coisas de Deus. Então você se torna um cego e surdo. E se você se torna um cego e surdo para a palavra, você se torna mudo, ou seja, você não vai conseguir falar das coisas de Deus, das coisas do reino. Entende, irmãos? Então, olha só que lindo que é isso que essa passagem traz. A Marta estava preocupada com as coisas da vida. Marta tinha tempo para fazer as coisas da vida. Chegou a um ponto que ela dizia assim: eu não estou conseguindo dar conta das coisas sozinhas, então eu quero que a Maria, a Miriam, né, em algumas traduções, ela venha aqui e me ajude. Olha só, irmãos, nem ela tinha condições de administrar o tempo dela, ou seja, ela estava desperdiçando o tempo dela, porque nem ela conseguia resolver, e queria que Marta, que estava ouvindo a palavra direto da fonte, que era Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e ela queria tirar de Maria aquela linda pregação, aquilo que salvaria a vida dela. Aquilo sim era importante. Por quê? Porque aquilo ali era a entrada para o reino de Deus. E Marta estava preocupada com as coisas do mundo. Ela estava enxergando as coisas do mundo, os afazeres do mundo. Ela estava dando ouvido para as coisas do mundo e não estava ouvindo a palavra que estava dentro da casa dela. Ela não estava enxergando a luz que era Cristo Jesus na casa dela. A luz estava na frente dela e ela não enxergava. Mas Maria, cheia do Espírito, cheia da sede, cheia de fé, querendo aprender, porque para ela aquilo era importante. Olha, eu não estou nem aí para se eu tenho que fazer tal coisa agora. Esse tempo que eu tenho aqui é o único tempo que eu tenho para me dedicar a Deus. Então, quanto tempo da nossa vida nós temos para se dedicar a Deus? Então, irmãos, se você tiver o mínimo de tempo para se dedicar a Deus, Deus também vai ter o mínimo de tempo para se dedicar a ti. Ou seja, quanto tempo você vai doar para alguém, para um irmão, né? O tempo é vida, irmãos, correto? O que o Messias diz? Aquele que me ama segue os meus mandamentos, correto? E quão lindo é aquele que dá a tua vida pelo teu irmão. Quanto tempo de nós, irmãos, a gente está dando do nosso tempo para um irmão, certo? Eu dedico o meu tempo para ajudar os irmãos, para ler a palavra, e eu acho que ainda é pouco. Se eu pudesse, eu dedicaria muito, muito mais. E eu oro ao Pai para que Ele permita, com o tempo, que eu me dedique mais a Ele. Certo, meus irmãos? E é aquilo que Paulo diz, a gente tem que ter, ver o que é mais importante na nossa vida, né, irmãos? Se você é casado, você tem que fazer o quê? Você tem uma mulher, se você tem filhos, então tu tem que saber que tu tem que administrar a tua casa primeiro, tu tem que saber que tu tem que administrar a tua vida, para que isso seja espelho e isso não atrapalhe a tua vida espiritual. Então eu me dedico à minha família, eu cuido da minha família, eu zelo pela minha família, eu oro pela minha família, e com isso eu consigo ter paz no meu coração, né? E conseguir levar para os irmãos palavras do Eterno, palavras de sabedoria, palavras da nossa Bíblia Sagrada, que é a palavra viva, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, se dedicar às coisas de Deus, não é que você, como é que eu vou dizer para os irmãos, não é que você tem que parar tudo o que tu está fazendo, porque hoje é praticamente impossível. Hoje tu tem que pagar aluguel, no meu caso, né, mas tem que pagar impostos, tu tem que fazer compra, tu tem que trabalhar, tu tem que pagar luz, tu tem que fazer um monte de coisa. Ou seja, nós vivemos em um mundo onde há muitas distrações. Então, saber separar essas distrações e aproveitar o máximo delas para dedicar a Deus é algo que vai nos engrandecer no sentido espiritual falando, tá? Que vai te deixar você cheio do Espírito Santo e vai diminuir o tempo de consumo de coisas que não vão te levar à salvação. Então, saber ter esse equilíbrio, saber ser Maria nesse caso, ao invés de ser uma Marta, é muito importante, meus irmãos, porque nós vivemos num mundo repleto de distração. E essa é uma artilharia devastadora de Satanás. Hoje nós temos acesso a uma infinidade de informações. A pergunta que nós devemos sempre fazer: o quanto
isso pode me afastar de Deus. Observem a sua volta, faça uma análise de tudo que você consome durante o dia. Lembra que lá em Daniel 12:4, como eu havia citado anteriormente, fala que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria e que muitos correriam de um lugar para o outro. Ou seja, a informação ela corre de uma forma acelerada. E absorver essas informações as pessoas não conseguem. É muita coisa. E hoje as pessoas estão ligadas no 220, ninguém tem tempo para nada, porque é muita informação. Quando você tem muita informação, o seu cérebro, irmãos, ele não consegue processar tanta informação. Então você entra num colapso. Você fica com dor de cabeça, com estresse, com fadiga, com cansaço, irritado, enfim. Isso causa o quê? Uma sombra na tua vida. Uma escuridão. É onde as pessoas ficam... hoje meu dia foi estressante, eu vou tomar um pouco, vou me distrair, vou me divertir. Aí ela consome mais coisas do mundo e sobra menos tempo para Deus. Ou a pessoa fala assim, não, eu vou na igreja hoje porque eu tô cansado e tal. Chega lá, ela fica meia hora ouvindo musiquinha, aí daqui a pouco tem mais uns anúncios lá da agenda da igreja. Aí o pastor vem, fala uns versículos e tal, e eu já vi que as pessoas, muitas nem abrem a Bíblia, porque eu já vi isso, tá? As pessoas nem abrem a Bíblia. Eu falei, caramba, como é que esse povo vai aprender? Aí o pastor vai puxando um versículo aqui, um outro lá, o etc. Daqui a pouco ele traz para aquilo que lhe interessa. As pessoas não aprendem, elas acham que foram lá para consumir um alimento espiritual e na verdade saíram de lá mais cegas do que entraram. E isso vai aumentando, até que as pessoas não conseguem mais enxergar uma saída. Aí as pessoas ficam presas em denominações. E eu volto a repetir, não tem nada contra. Só que quando as pessoas jogam a sua vida, a sua salvação em outras pessoas, só ouvindo, nossa, o pastor hoje falou algo tão bom, aquilo foi para mim, aquilo me tocou. Ô, irmão, a palavra não é para te tocar, para te deixar bem, para você ter uma autoestima, para você melhorar a tua vida emocional. A palavra, irmãos, ela tem que te chacoalhar para tu enxergar que tu precisa dela todos os dias para tua salvação. Para você ser uma pessoa melhor neste mundo, não para você se destacar nisso ou naquilo, mas porque é uma exigência do Eterno, de você amar o próximo. E isso você só consegue compreender lendo as Escrituras, estudando, meditando na palavra dia e noite, como o Eterno disse para José, como Davi fazia. Nós temos que meditar na palavra dia e noite, meus irmãos. Desculpa, para Josué, né? Nós temos que meditar dia e noite nessa palavra. Certo? Eu vou falar aqui para os irmãos uma pequena... É uma história, tá, irmãos? Uma história com um E. Eu estava meditando hoje à tarde aqui, fui escrevendo. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu senti no coração, e isso vai nos ajudar a compreender o que é estar cego e não perceber as armadilhas de Satanás. Porque observe o seguinte... Como nós temos acesso à tecnologia, tudo que você quiser hoje você encontra na internet, certo? Desde coisas boas, como são os estudos bíblicos que eu trago para vocês, até coisas terríveis, submundo, pornografia, drogas, prostituição, aquilo que eles chamam de Deep Web. Imagina, irmãos, os filhos hoje têm acesso a essa enxurrada de informações. Se na minha época já era fácil de você burlar e conseguir acessar lugares onde vendiam revistinhas pornográficas, porque um amigo maior de idade te mostrava, te emprestava para você levar para casa. Imagina hoje que as mães colocam nas mãos dos filhos celulares com eles com 4, 5 anos de idade, irmãos. Não, mas quem é que fica o tempo todo lá? Pode dizer que fica o tempo todo cuidando, mas não fica. Uma hora tá distraído, uma hora tá conversando com alguém, uma hora tá no WhatsApp, e o filho tá fazendo um joguinho. Tem joguinhos, irmãos, que é cheio de mensagens subliminares. Símbolos, irmãos, às vezes tem ícones que lembram pênis, tem ícones que lembram nádegas, tem gestos que os videogames lembram sexo, irmãos. E às vezes a mãe vê lá a filha ou o filho fazendo algo e falando, aonde que ele aprendeu isso? As crianças hoje têm acesso à internet. Quantas histórias nós vemos e ouvimos de mães dizendo que a filha foi pega falando com um adulto de pornografia, sabe?
pedofilia, meus irmãos, sabe? Então temos que cuidar, porque tudo isso, meus irmãos, é uma cegueira espiritual, onde as pessoas veem as coisas e não enxergam. A informação está na cara dela, tipo assim, não assista, só que ela não consegue enxergar e ela assiste, porque ela está cega, ela não tem o discernimento. Tem uma propaganda daquele filme, Eles Vivem, né? Que o rapaz colocava o óculos e via tudo colorido, né? Desculpa, ele colocava o óculos e estava só escrito assim: compre, 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 seja escravo, obedeça, obedeça, né? Tudo preto e branco. Quando ele tirava o óculos, ficava tudo colorido, ou seja, a distração ficava ativada. Quando ele colocava o óculos, a distração sumia. Basicamente, vamos trazer isso para um lado espiritual. Quando você coloca os óculos, significa que você está colocando a palavra de Deus na tua vida, então você consegue enxergar a realidade. Quando você tira a palavra de Deus da tua vida, dos teus olhos, você fica cego, então você só enxerga a distração, você só enxerga as coisas do mundo. E isso é muito perigoso para a nossa salvação, porque a velocidade, irmãos, que nós consumimos de informação, de conhecimento, a gente tem que pensar o seguinte: conseguimos acompanhar isso? A humanidade está chegando, irmãos, a um ponto de não ter tempo para nada. Quando a pessoa fala, pode perceber, olha, nós já estamos no final de março praticamente, já estamos entrando em abril, meus irmãos. Recentemente foi final de ano. O mundo está passando rápido? Eu creio que sim, mas existe algo muito mais rápido e nocivo que se chama tempo, distração, informação. E quanto mais informação desnecessária para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, quanto menos informações desnecessárias nós consumimos, melhor, porque nós teremos mais tempos para Deus, mesmo num tempo tão corrido como nós vivemos hoje. Hoje a humanidade, irmãos, está caminhando de um lado para o outro, a lugar nenhum. A ciência, a medicina, a tecnologia, inclusive de edições genéticas, né? A mistura do ferro com barro, uma abertura visual para a tecnologia, o mundo do conhecimento, e acaba sendo uma cegueira para as coisas de Deus, irmãos. Quantos por cento dessas informações consumidas te edificam na fé? Pensa comigo, quanto de tudo que você consome no teu dia a dia, que você enxerga, quanto disso que você está enxergando, absorvendo para o teu lado espiritual, quanto disso está te aproximando de Deus, está aumentando a tua fé? E quanto das suas ações, mediante a tudo que você consome, que você vê, está agradando a Deus? Quanto daquilo que você absorveu olhando, lendo e aprendendo está fazendo com que as tuas ações mediante aquilo estão agradando ao Eterno, estão agradando a Yeshua HaMashiach? Então são essas duas perguntas que a gente tem que fazer todos os dias. Quanto dessa informação eu vou consumir? E quanto dessa informação vai me afastar de Deus? E quanto dessa informação que eu consumi vai agradar a Deus mediante as ações que eu vou tomar perante aquilo que eu consumi? É igual, porque tudo que você aprende, você coloca em prática, correto? Se você faz um curso de mecânica, você vai ter que pôr em prática para trabalhar, para ter o seu sustento e viver de mecânico, seja para qualquer outra coisa, um advogado, um médico, um eletricista, enfim. Então, quanto daquilo que você aprendeu, né, que você consumiu, que você estudou, que você leu, você colocou em prática para a tua sobrevivência? Então, quanto da informação que nós temos hoje disponível está nos afetando espiritualmente, nos aproximando de Deus? Aquilo está aumentando a nossa fé ou está diminuindo? Aquilo está fazendo com que nós agrademos a Deus? Ou aquilo está fazendo com que nós desagradamos a Deus? É isso que nós temos que colocar na nossa balança todos os dias, meus irmãos. Nós precisamos ver o mundo, irmãos, para entender tudo à nossa volta. E nós só conseguimos enxergar as coisas do mundo com Cristo Jesus na nossa vida. Conforme for a visão, irmãos, da captura deste mundo que nós temos, é onde nós tomaremos as nossas decisões. Sejam elas para o bem ou sejam elas para o mal, tá? E agora, irmãos, eu vou ler aqui para vocês algo que eu escrevi. E com isso que eu vou ler agora, vai ajudar vocês a refletir todos os dias da tua vida. E isso, irmãos, foi algo que eu fui escrevendo, o Eterno foi falando comigo, e eu quero compartilhar com vocês. Imagina o seguinte, antes de ler isso dali, observe que o mundo foi mergulhado no caos, certo? 2020 ali, o mundo foi mergulhado no caos. E
quando você vê que o mundo estava naquela situação de, né, essa PAN e etc., você tomou decisões mediante tudo que você viu, correto? Para que você não tenha um desastre maior na tua vida. Então, assim como nessa pandemia que nós tivemos aí, nós tomamos decisões para amenizar os impactos que isso traria na nossa vida. Então, mediante aquilo que nós vemos no mundo, que nós estudamos, aquilo tem que ser algo que vai impactar para você perder a tua fé e se afastar de Deus, ou vai edificar a tua fé e te aproximar de Deus. E toda a informação que nós precisamos, a principal delas e a que deve ser mais consumida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que assim deve ser nossa intimidade todos os dias com o Eterno, irmãos. Observarmos e se alimentarmos dos alimentos espirituais que sejam puros para a nossa edificação, para a nossa santificação, para que isso, irmãos, se manifeste nas nossas ações e nós agrademos a Deus. Essas ações, irmãos, elas têm que agradar a Deus de forma automática. E isso é benéfico para nós. E tem que ser um ciclo, irmãos, até o fim da nossa vida. Por isso que Yeshua, Jesus Cristo, ele dizia que nós temos que buscar o Pai em espírito, no secreto, fazer a nossa intimidade com Deus. Porque o nosso Pai é espírito, irmãos. Então nós temos que buscá-lo em espírito, tá bom? Eu vou ler agora, irmãos, para vocês aquilo que eu escrevi e vai nos ajudar a entender as armadilhas de Hassatan, que é a distração, tá bom? Vamos analisar o seguinte, tá? Você está dirigindo uma carreta carregada de combustível, correto? O tempo todo você está vigilante, olhando para os lados, mantendo a distância dos carros, olhando o painel do veículo para ver se está tudo ok. Você olhou tudo antes de viajar, fez o check-up e por aí vai. Em um determinado momento do trajeto, depois de uma longa viagem, cansativa, horas e horas de estrada, você cochila, sabe? Aquela bobeada que dá no volante, você cochila. O cochilo é rápido, né? Tipo, te dá aquela cochilada, mas faz você comer a outra pia, sabe? Quando a pessoa sobe, come as tartarugas e você quase causa um acidente. Aí, ao invés de você parar, você resolve continuar. Afinal, foi só um susto, né? Daí, quando dá aquele susto, a pessoa acorda. Então, você não se sente cansado, você já acordou e você fala, não, eu vou continuar. Aí, no meio do trajeto, para ajudar na tua viagem, você resolve tomar um remédio para ficar acordado. Aí, bom, você já toma logo 3, né? Que é para aguentar mais umas 6 horas de viagem. Aí, irmãos, faltando pouco tempo para terminar a viagem, você acorda no hospital, todo enfaixado, respirando por aparelhos, mal consegue se mexer, pois queimou 70% do teu corpo. Está entre a vida e a morte. Outras centenas de pessoas não tiveram a mesma sorte, porque morreram no acidente carbonizadas. Outras perderam bens e outras estão graves ou gravemente feridas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A sua atenção e vigilância é a palavra de Deus. Nela você medita dia e noite, não tira ela da sua cabeça. O trajeto são as coisas do mundo. Você observa toda a sua volta, mas não perde o foco da direção, que é o Evangelho de Cristo e é a tua fé. A carreta é a sua salvação. Você precisa chegar inteiro com ela na empresa que contratou o seu serviço. Ou seja, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então nós estamos nessa seara, nós estamos trabalhando, nós somos servos de Deus. O tanque que segura o combustível é o sangue do Cordeiro. E o combustível é Satanás, irmãos. Está louco para explodir, está louco para destruir a tua vida. Porque nós temos que seguir até o final da nossa vida. Não vai ter alívio para ninguém, meus irmãos. O cansaço da viagem são as provações que temos durante a nossa vida. Se lembrarmos do repouso que é Cristo Jesus, corremos o risco... se não lembrarmos, tá, irmãos? Do repouso que é Cristo Jesus, corremos o risco de dormir na jornada. Ou seja, se dá aquela vacilada, você achar que está seguro, que está faltando pouco para você chegar, que você já está com a tua vitória garantida, que você já está com o teu, né, com a tua salvação garantida, aí é que você dá aquela cochilada boba e você cai em transgressão, né? Mas, se você parar, né, se pararmos a carreta em um local seguro para descansar, no outro dia seguiremos viagem renovado, irmãos.
O que é o local seguro? O local seguro para repousar é a oração, meus irmãos. É a busca incansável por amor de Cristo, que nos revigorou e nos mantém acordados no Evangelho e, consequentemente, na fé. Isso, meus irmãos, é onde nós vamos repousar, onde nós vamos descansar. Porque quando nós estamos nessa caminhada, carregando essa carreta que é a nossa salvação, e nela está ali dentro Satanás tentando se soltar, porque o sangue do Cordeiro prendeu ele, meus irmãos. Então ele está preso ali. Então a única coisa que nós temos que fazer é pegar a nossa direção da nossa vida e irmos para a salvação, carregar a nossa salvação. Nós vamos passar por vários trajetos nessa caminhada, são várias coisas que vão nos distrair, mas nós temos atrás de nós, irmãos, o sangue do Cordeiro segurando tudo isso, porque nós só conseguimos caminhar com essa direção, com a segurança que é o sangue do Cordeiro que está segurando tudo ali, meus irmãos. E os anjos podem ser os freios, os anjos são as nossas orientações, os anjos são o painel tranquilo, isso aí são os anjos nos ajudando nessa caminhada, o sangue do Cordeiro segurando a maior bomba que está ali dentro, tá bom? E isso, meus irmãos, é uma forma de expressar como a nossa vida não é simplesmente, ganhei a salvação, tá tudo certo. Não, tu tem que segurar essa bomba, meus irmãos, até o final da tua vida. Só que quando você tem o sangue do Cordeiro, você está vigilante na palavra, você não vacila, você não cochila, porque você não vai cometer o descuido, que eu vou explicar agora. Mas se não lembrarmos do repouso em Cristo e buscarmos a farmaqueia, ou seja, os remédios ali para continuar a viagem, seremos esmagados, enganados pela feitiçaria de Satanás, que está louco para explodir e consumir tudo à sua volta. O cochilo, por causa do cansaço, representa a queda no pecado, irmãos, aquela vacilada que as pessoas dão. Um erro aqui, um outro ali, uma puladinha de cerca, um desejinho da carne, uma noitada de bebedeira, um pouquinho de droga, né? Aquele desejo pela prosperidade no dinheiro, aquele amor ao dinheiro que você pensa, não, se eu estou sendo próximo é porque Deus está me abençoando, e você começa a amar mais ao dinheiro do que verdadeiramente a Deus. E o despertar do cochilo representa o puxão de orelha que o Espírito Santo dá na nossa vida, irmãos, te alertando do perigo de se afastar de Deus, de continuar pecando. Você já comeu metade da pista e quase causou um acidente. Isso representa as consequências do pecado, as provações do eterno e a permissão que ele dá para que Satanás nos corrija, como diz Paulo, e assim pelo menos a nossa alma seja salva. Neste momento, irmãos, há um grande divisor de águas aqui. Escolher parar e descansar, ou seja, buscar a direção na oração, para orar, se arrepender, descansar em Jesus, ou escolher os remédios, o rebite, né, a droga da farmaqueia, para ficar acordado e acreditar que você vai passar por todo esse trajeto sem correr o risco de se acidentar e perder a tua vida, perder a tua salvação. Percebam neste exemplo, o motorista resolveu escolher os remédios para o sono, para segurar o sono e finalizar o trajeto. Estava quase no fim da sua jornada, ou seja, estava quase ali, com a sua salvação garantida, estava quase, digamos assim, que ele ia partir, né? A um determinado momento na vida dele, ele ia partir, ele estava quase alcançando sua jornada e pensou que conseguiria seguir adiante sem dormir, sem descansar, que no nosso caso é a oração, o arrependimento profundo, a busca e buscar Yeshua, Cristo Jesus, para neles repousarmos. Mas ele, o que ele fez, meus irmãos? Ele escolheu seguir o caminho sem descansar. Ele não se arrependeu, ou seja, ele não buscou um descanso, ele não se arrependeu em Cristo Jesus. Ele achou que poderia vencer essa jornada, ele achou que poderia finalizar do jeito dele, observando as coisas do mundo, acreditando que ele poderia vencer na carne, mas preferiu se medicar, trazendo para o mundo real. Ele fez um falso arrependimento, um falso ensino de santidade, uma cegueira espiritual tremenda. Ele acreditou que, não, eu já me arrependi, eu vou continuar, eu não preciso ficar aqui orando, jejuando, lendo a palavra, eu estou bem, eu estou salvo, eu estou com a minha salvação garantida, eu vou continuar. Então ele se alimenta do alimento espiritual impuro, a cegueira de Satanás, aquele ensino maldito que eles falam, que você ganhou uma vez a salvação, está tudo certo, ninguém tira de você. Irmão, se você não vigiar até o final da tua vida, você corre o risco de perder a tua salvação. E qual que é a consequência disso, meus irmãos? Quando ele se deu conta, né, ele, que estava ali entre a vida e a morte, todo queimado, ou seja, o pecado já tinha consumido o corpo dele, ficou cheio de feridas ardentes.
por sua má conduta e por não vigiar, por não orar, por não descansar, seguiu seu próprio caminho, pensou que estava enxergando a jornada, mas a feitiçaria do diabo cegou o seu entendimento e um acidente trágico acabou com a sua jornada. Ele esqueceu de vigiar, ele esqueceu da sua responsabilidade de manter segura a sua salvação, que era a carreta que ele estava levando, acreditou no engano, escolheu a farmaqueia de Satanás, ou seja, o engano, aquele falso evangelho, aquele remédio que ele pensou que ia se manter firme na fé, que ele ia conseguir terminar o trajeto, ao invés de ele descansar, orar, se arrepender, buscar o verdadeiro arrependimento, buscar Jesus. Jesus, eu estou aqui, eu não consigo seguir sem você, eu não consigo seguir essa jornada sem a tua direção, eu preciso repousar em ti. Eu preciso descansar em ti. Ele não fez isso. Ele achou que aquele ensino que ele estava tendo, aquele ensino supérfluo, que eram os remédios, que era a farmaqueia, ele achou que podia tomar aquele rebite, aquele consumo espiritual dos enganos desses evangelhos fracos e seguir a viagem. E o que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele se arrebentou. Ele dorme no volante, pois o espírito é forte, meus irmãos, mas a carne é fraca. Ou seja, ele achou que conseguiria vencer pela carne. Lá em Mateus 26, 41 fala que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele não vigiou, meus irmãos. O acidente representa o destino trágico de quem escolhe o mal, de quem escolhe mal, de quem não vigia, de quem se esquece de descansar em Cristo Jesus. As almas perdidas no acidente, irmãos, representam as ovelhas que irão morrer por culpa de um evangelho mal conduzido, por um líder que não vigiou e por causa dele muitas almas se perderam. Mas mesmo assim, irmão, se você não for um líder, esse exemplo do motorista dirigindo esse caminhão de combustível, ele pode ser você que deixou de falar de Yeshua, de Cristo, da salvação, do amor dele para alguém, para uma pessoa próxima. Quantas pessoas durante a tua vida você poderia ter evangelizado, pelo menos falado de Jesus na vida dela? Quantas pessoas você poderia ter jogado um pouco desse maná, dessa semente, para que isso brotasse no coração dela, e se fosse da vontade do Eterno, conhecendo o coração dessa pessoa e a fé dela, aquela semente que tu jogou, ela germinasse conforme Yeshua, Cristo Jesus, deixou para nós. Então, mesmo você não sendo um líder, meus irmãos, a responsabilidade de carregar esse caminhão, você tem a tua salvação ali dentro. Você tem a tua salvação, que é esse caminhão. E você tem um combustível que representa Satanás. A partir do momento que você ganha salvação e você está seguindo a tua jornada, meus irmãos, no trajeto tem pessoas que você pode ajudar, no trajeto tem as distrações do mundo, no trajeto, meus irmãos, tem tantas coisas, inclusive as tentações, e se acontecer de você fraquejar, de você dar aquela cochilada, aquela bobeada, tem Cristo Jesus, meus irmãos, que é o hotel que você vai dormir, você vai descansar, você vai parar, você vai descansar, você vai orar, você vai jejuar, você vai se arrepender, para você conseguir continuar a tua jornada. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, e todos nós estamos sujeitos a cair. E por nós estarmos sujeitos a cair, nós temos que estar vigilantes, nós não podemos estar cegos, dormindo, certo? O motorista, irmãos, ali no leito de morte, representa a oportunidade, irmãos, que Deus quer te dar, salvar a tua alma. Mas há um risco, meus irmãos, aqui entra algo muito importante. Não deixa que essa situação chegue no limite, meus irmãos. Porque tu imagina, eu estou dando um exemplo, a pessoa está lá com 70% do corpo queimado, com dores, com amnésia do que aconteceu, sem entender nada, perdido, prestes a ter uma parada cardíaca, sabe? Quem é que vai conseguir pensar em se arrepender, pensar no que está acontecendo? A pessoa não processa nada, meus irmãos, a vida dela está arrebentada ali. É impossível? Não é impossível, meus irmãos, mas não espere conduzir a tua vida, meus irmãos, dessa forma. Vigia. Não fique cego, meus irmãos, não fique cego para a palavra. Leia a palavra dia e noite. Leia em que sentido de noite? Você foi lá, leu Salmo 109, correto? Leu lá o Salmo 109. Aí daqui a pouco o Salmo 109 tem uma referência e você vai lendo. Estudou aquilo ali, meu irmão? Fica meditando. Fica pensando naquilo que você leu. Fica pensando nas coisas que o Eterno fez na tua vida, na transformação que Ele fez, no que você era antes, no que você é hoje. Pensa na vida que você tem agora, no dia que você acordou com saúde. Agradeça.
Agradeça pela comida, agradeça pela tua casa, agradeça pela tua esposa, agradeça pelos teus filhos que são presentes de Deus. Ore ao Pai: Pai, abençoa a minha vida, me livre de todo mal, me livre das tentações do diabo, Pai, porque eu sei que eu posso cair, eu sou fraco, Pai. Não espere, irmão, chegar um momento desse. Não espere. Viva o verdadeiro evangelho, meus irmãos, que é Cristo Jesus e Yeshua HaMashiach. Não deixe, irmãos, não fique distraído, não fique cego para a palavra. Enxergue a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Não seja aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, e têm olhos, mas não vê, meus irmãos. Nós não podemos ser assim, sabe? Vocês têm que continuar, irmãos, vocês têm que perseverar, vocês têm que estar vigilante, tá? Porque o Eterno, meus irmãos, ele abre os olhos de quem ele quer. E ele faz enxergar a palavra, ele faz ter entendimento, ele faz você ouvir o verdadeiro evangelho e compreender as escrituras, se você o buscar, se você ter uma intimidade com ele. Como é que o Eterno vai se manifestar na tua vida se você não busca ele? Não é tipo um passe de mágica: hoje eu me converti, estou nos caminhos, agora Deus está pleno na minha vida. Irmãos, é uma intimidade diária, é o dia a dia. Você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai se tornando um ancião na palavra. Eu vou ler aqui para vocês, meus irmãos, Gênesis 19, 10, 11, para vocês visualizarem quando Deus ele quer abrir os olhos de alguém, e quando ele cega os olhos de alguém para o mundo espiritual, para o entendimento, para algo que ele vê, como é que eu vou dizer para os irmãos? Algo que ele vê que seja necessário, tá? Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta, ou seja, os anjos, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Imagina que quando os anjos foram avisar Ló que ele tinha que sair de Sodoma, encheu, irmãos, de gente lá querendo pegar os anjos e ter relações sexuais. O que os anjos fizeram? Eles cegaram aquelas pessoas. Mas cegaram de deixá-las cegas? Não. Eles literalmente colocaram uma cegueira que elas olhavam uma para a outra. Mas onde é que eles estão? Elas viam tudo à sua volta, mas não enxergavam mais a porta e não enxergavam mais os anjos. Isso foi uma cegueira espiritual que os anjos jogaram neles. Eles estavam vivendo ali, eles estavam no mundo físico, mas não enxergavam a porta da casa de Ló e não enxergavam mais os anjos, né? E eles desistiram. Então isso é um exemplo, meus irmãos. Quando o Eterno ele quer, ele abre o teu olho para o entendimento espiritual, ele cega de vez. Se você não quiser enxergar a palavra, meus irmãos, ele não vai te mostrar. Ele vai abrir para quem ele quer. E quem que ele quer e para quem ele vai abrir? Quem é a pessoa que ele quer? Quem que ele quer? Qualquer um que busque a ele, que se arrependa, que tenha Jesus Cristo, filho dele, na vida da pessoa. Para essas pessoas, o Eterno vai abrir os olhos do entendimento. Ele vai abrir os ouvidos para compreender o que estão ouvindo. Sabe, meus irmãos? Então, é importantíssimo, além de vocês ouvirem pregações, vocês pegarem a Bíblia, ler, ter um entendimento com o Eterno. Desculpa, ter uma intimidade com o Eterno para ter entendimento. Nós, irmãos, só conseguimos ver o mundo espiritual se o Eterno permitir. Ou se, aí entra uma outra questão, quando as pessoas estão longe do Eterno, não tem Deus na vida delas, elas procuram revelações com entidades demoníacas e seres das trevas, como acontece em ritual de magia, feitiçaria, com os médiuns, né, nos rituais de mediunidade, de possessões e etc. Isso é um exemplo, meus irmãos, de como o Eterno ele pode abrir os olhos de alguém ou cegar, como está ali em Gênesis 19, 10. Tem um outro exemplo, que está lá em 2 Reis 6, 14 ao 18. Essa passagem aqui é tremenda, meus irmãos, olha só. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu Deus, que faremos? Ou seja, ele ficou apavorado. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere
peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então aqui, meus irmãos, olha que tremendo. O servo de Eliseu estava com ele e Eliseu estava segurão ali. Não, fica tranquilo que aqui nós vamos vencer essa guerra. Aí o servo de Eliseu falou assim, meu pai amado, esse cara aqui está dizendo, o meu senhor, o meu amo, né? Ele chamava de, o meu amo aqui está dizendo que nós vamos vencer. Eu só estou vendo nós dois aqui e tem um exército inteiro ali de soldados. Eu não estou entendendo nada. O que Eliseu fala? Pai, abre os olhos dele aqui, por favor, que ele não está enxergando o que eu estou vendo. O Eterno vai lá e abre os olhos do moço e ele enxerga a glória de Deus, cheio de anjo, fogo, cavalo e tudo quanto é coisa. O rapaz deve ter ficado assustado no sentido de, caramba, como é que pode uma coisa dessa? E ao mesmo tempo, nessa passagem, Eliseu faz o quê? Pai, agora é o seguinte, eu preciso que tu cegue os olhos desses soldados para que eles não vejam. E o Eterno cegou os soldados. E eles não enxergaram. O que eles não enxergaram, meus irmãos? Eles não enxergaram que eles tinham que pegar Eliseu. Eles não sabiam que era Eliseu que eles tinham que pegar. Eles estavam vendo outra coisa ali. E Eliseu, na passagem, ele diz que levou os soldados, mostrou para eles um outro caminho que não era o que eles tinham que fazer. Então, meus irmãos, o Eterno, ele abre os olhos de quem ele quer e ele cega os olhos de quem ele quer. Então, por isso que nós temos que buscar ter uma visão espiritual do Altíssimo. Pai, eu estou lendo essa palavra aqui, eu não estou entendendo, abre os meus olhos e você vai ter entendimento, tá? Tem essa intimidade com o Eterno, que isso vai fazer uma diferença tremenda na tua vida, meus irmãos. Agora eu vou ler lá João 9, irmãos. Essa passagem, ela é magnífica, ela é incrível. Aqui ela mostra literalmente quando as pessoas estão cegas, surdas e, consequentemente, ficam mudas, né? Porque elas não conseguem falar as coisas que agradam ao Eterno. Então, vamos ler João 9. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, ou era Shabat, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Ou seja, começa aqui o problema, né? O pepino. Era o Shabat e os judeus não moviam uma agulha para ajudar alguém, porque era Shabat, não podia fazer esforço. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele disse, ele pôs o lodo sobre os meus olhos, lavei e agora estou vendo. Então os fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o Shabat. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Como assim? O cara não guardou o Shabat, cometeu um pecado terrível, né? Porque é um mandamento, não pode trabalhar no Shabat. Jesus fez imagina o pecado de Cristo, né? Ir lá ajudar um cego, fazer um milagre na vida de um cego, fazer ele enxergar. Isso é um pecado terrível, né, meus irmãos? Estou sendo irônico aqui. E então alguns dos fariseus diziam, este homem, essa parte que eu já li, tá. E então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o Shabat. Diziam os outros, como pode alguém pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, dizer ao cego, tu que dizes aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta, né? Os fariseus estavam perguntando, o que tu quer dizer desse cara aí que te abriu os olhos? O que tu acha dele? Aí o cego respondeu, ele é um profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Aqui vem aquela questão, eles viram que ele não era cego, as pessoas falaram,
Porque as pessoas conheciam o cego, mas eles não queriam acreditar. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais que agora via, ou seja, agora chamaram o pai dele. E perguntaram-lhes dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como ele vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta a ele, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo, e ele mesmo responderá. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Meus irmãos do céu. Os caras viram que o povo dizia: este homem era cego e agora está vendo. Os fariseus viram que todos testemunharam. Eles perguntaram para o cego: tu era cego? Sim. Como é que tu voltou a enxergar? Jesus abriu meus olhos. E eles não acreditaram. Chamaram os pais do cego e forçaram os pais do cego a confessar. Aí os pais disseram: olha, ele é nosso filho, nasceu cego, mas eles ficaram com medo, né? Disseram: olha, vai e pergunta para ele já é maior de idade, ele vai responder quem que abriu os olhos dele. Aí os fariseus, irmãos, não contentes com isso, queriam forçar o cego a dar glórias a Deus, sabe? E falar que Jesus era pecador. Entendeu? Respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ou seja, os caras, eles é que estavam cegos. Os fariseus não conseguiam enxergar o milagre de Cristo Jesus, porque eles, na mente deles só tinha trevas e escuridão. Eles tinham olhos, mas não viam. Por quê? Porque o Eterno cegou-lhes o entendimento. O Eterno não abriu os olhos dele para que eles crescem naquilo. Por quê, meus irmãos? Porque o coração deles era duro. Então, quanto mais duro o coração, mais o Eterno endurece. Respondendo-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Olha só, eles ouviram, mas não quiseram dar ouvidos. Tipo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Para que os quereis... Por que quer ouvir de novo, né? Ele perguntou: quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então os injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Os fariseus, irmãos, os mestres das leis e todas as seitas dos fariseus, eles tinham Moisés, irmãos, como um Deus, certo? Eles tinham uma fé... na verdade, eles usavam Moisés como um amuleto. Essa que é a verdade, porque tudo era Moisés. O Jesus podia fazer qualquer coisa, milagres, tudo, mas ele não era o verdadeiro Mashiach, porque ele veio de uma família pobre, ele não veio como rei, ele não veio com glória, ele não veio resolver os problemas do mundo, então ele não poderia ser o Mashiach. Mesmo ele fazendo todas aquelas milagres, ressuscitando mortos, curando cegos de nascença, coisa que ninguém tinha feito até os dias de hoje, daquela época, no caso. Inclusive, tem uma passagem que ele curou um cego, ele expulsou um demônio de um mudo, né? E tem uma tradição que você só conseguia expulsar o demônio de um mudo quando os judeus perguntavam quem que era o demônio. Daí, com o nome do demônio, eles conseguiam expulsar aquele demônio mediante o nome que ele confessava que era, né? E um mudo eles não conseguiam, porque o mudo não falava, então eles não sabiam que demônio que era, quantos demônios que tinha. E Jesus foi o único que conseguiu fazer isso. Então isso também é interessante. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ou seja, olha só, aqui é que está o milagre de Deus. Com tudo que vocês estão vendo, com tudo que vocês ouviram, Deus não permitiu que vocês vissem a glória de Deus. Porque aquele que vocês dizem que é pecador, aquele que vocês dizem que não é de Deus, ele me abriu os olhos. Ele me fez enxergar, porque eu sei que eu era nascido cego. E vocês é que estão cegos porque vocês não conseguem ver a glória de Deus. É isso que o cego estava dizendo para aqueles fariseus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ou seja, o cego aqui, meus irmãos, ele deu uma lição de moral aos fariseus. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Irmãos, olha o perigo da religiosidade, irmãos. Os fariseus, eles achavam que eles eram puros, que eles não tinham pecados. Eles achavam que eles seriam salvos, porque eles tinham as leis de Moisés, porque eles viviam as leis, porque eles guardavam o Shabat, porque eles não comiam carne de porco, porque eles eram circuncisos, porque eles conseguiam seguir as 600... Eles achavam, né, na cabeça deles, que eles conseguiam seguir todas as leis. Mas isso é impossível. É impossível porque todas essas leis, meus irmãos, basicamente é resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso aqui é amar o próximo, meus irmãos. Isso aqui é ego puro, é vaidade, é cegueira espiritual. É cegueira. E eles expulsaram o cego por quê? Porque o cego deu uma lição de moral neles, meus irmãos. Olha que tremendo, eu vou ler de novo isso aqui. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Ou seja, vocês vão ser cegos, vocês não vão saber, vocês não vão enxergar de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram: Tu és nascido de todo pecado e quer nos ensinar? E expulsaram ele. Aí Jesus ouviu que tinha sido expulso e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E ele disse: Tu já tenho visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? E Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, pois isso o vosso pecado permanece. Olha o que Cristo está dizendo para os fariseus. Jesus está dizendo: se vocês não enxergassem, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem que enxergam as coisas, eu digo a vocês que vocês estão em pecado. Porque o que Jesus está dizendo? Vocês são cegos para o meu Pai. Vocês são cegos para as coisas do Altíssimo. Então vocês vão continuar em pecado. Vocês não vão enxergar a salvação. Vocês vão morrer no pecado. Foi isso que Jesus está dizendo. Porque ele disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Mas sejam cegos para o quê? Sejam cegos para a salvação. Que eles não enxerguem a salvação, porque rejeitaram, então não vão enxergar. Não quer ver a salvação, não quer ouvir a salvação, vai ficar cego, vai ficar cheio de pecado. E ele dá essa lição de moral nos fariseus. Então essa passagem, meus irmãos, ela é tremenda. O que nós queremos ser hoje, meus irmãos? Nós queremos ser fariseus cegos, religiosos, cheios de ensino, cheios de sabedoria do mundo, cheios de conhecimento de livros, ou nós queremos ser cegos para este mundo e enxergar a salvação? Isso que nós temos que buscar, irmãos, todos os dias. Abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e, ouvindo a palavra de Deus, enxergar o caminho que é a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. E vendo tudo isso e ouvindo tudo isso, nós tenhamos conhecimento e sabedoria para ensinar o próximo, para falar das boas novas do reino e o evangelho crescer grandemente, meus irmãos. Então eu peço assim, toda vez que você for aprendendo, que você for se alimentando, irmãos, pega o evangelho e passe para o próximo. Você que às vezes, eu vejo muitos comentários, tem muita gente aqui que está cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Comece a trabalhar na seara, fala para o vizinho, manda mensagem, fala no grupo. Se vão te ouvir ou não, não importa, meus irmãos. O que importa é que o evangelho seja levado a todo canto da terra. Eu vou ler agora para os irmãos, 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 14, para mostrar também, meus irmãos, que
Uma das coisas que já está acontecendo nos dias de hoje, de cegueira espiritual, são aqueles que não querem enxergar a mentira e que não querem enxergar a verdade, e o Eterno vai revelar para eles a mentira, porque eles não querem crer na verdade. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado, ou seja, será mostrado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você não quer enxergar a verdade, se você não quer receber a verdade, o Eterno vai te revelar a mentira, ele vai abrir os teus olhos para o engano. Se você não quer ouvir a verdade, ele vai te abrir os ouvidos para o engano e você vai acreditar no engano. Então, meus irmãos, abrir os olhos para a verdade é importantíssimo. E isso nós só conseguimos por causa de Cristo Jesus. Sem Ele, meus irmãos, não tem como enxergar neste mundo de trevas a salvação, porque Ele é a salvação. Ele é a luz do mundo. E nós só conseguimos deixar cego por causa dele. Lá em João 3, do 16 ao 21, diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Lá em Isaías 42, do 6 ao 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do meu povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui, em Isaías 42, do 6 ao 7, ele vai de encontro a João. Por quê? Porque a luz veio ao mundo e o mundo não recebeu. Ou seja, aqueles que não queriam enxergar o mundo continuaram em trevas, né? E continuaram presos, certo? João 3,16 fala que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras ruins, né, as suas obras más, sejam manifestas. E aqui em Isaías já estava profetizando: eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem nas trevas. Isso aqui, meus irmãos, está falando da cegueira que está ligada à prisão, às amarras de Satanás deste mundo. Porque quem não pratica as coisas boas do Eterno, ele ama as trevas, ele está cego, ele vive em pecado. E lá em 2 Timóteo 2,26, complementa o que está escrito em Isaías 42, do 6 ao 7. Está escrito em 2 Timóteo 2,26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Ou seja, quem, irmãos, estiver preso, quem estiver cego, que vai estar em cárceres, amarrado nas trevas. Somente a luz, que é Cristo Jesus, é que liberta.
Somente é Ele, irmãos, que nos tira do laço de Satanás, que é a prisão. E Satanás, ele só quer isso, nos prender, nos matar, nos destruir. E é Cristo Jesus que nos liberta de tudo isso. Tá bom, meus irmãos? E para finalizar, meus irmãos, cuidem com quem vocês buscam informação, com quem vocês buscam estudos, porque lá em Isaías 56, 10 ao 11, diz o seguinte: todos os seus atalaias são cegos, não sabem nada, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono, e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Por isso, meus irmãos, cuidem aonde vocês estão buscando informações, tá, meus irmãos? Abram os olhos, abram os ouvidos, para que da sua boca não saia mentira, não saia engano das coisas que vocês estão ouvindo e das coisas que vocês estão vendo. Porque o Eterno, não é um Deus de confusão, tá bom, meus irmãos? Jesus nos trouxe a verdade, que é o Evangelho que está nele. Qualquer pessoa que fale algo que te afaste de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, isso é obra do Satanás. Cuida, vigie. Muitos estão dizendo para você sair da igreja, para você parar de ouvir pastor, para você parar de ouvir denominações. Irmãos, é claro que tem gente corrupta nas denominações, nós sabemos disso, mas tem gente honesta, né? Eu não sei, o Eterno é que sabe de cada um, então eu não vou ficar julgando. Quem eu sei e que isso é explícito, eu falo, como aquele daquela denominação que todo mundo sabe que ele é dono da Record. Ele fala coisas absurdas, criticou um dos maiores milagres de Cristo Jesus, fala que filhos nascem que nem rato e é a favor de não deixar o filho completar a vida no ventre da mulher, se é que vocês me entendem o que eu quero dizer. Esse esse líder de Satanás lá, isso aí é obra do maligno, mas é claro que quem está lá dentro e continua aplaudindo esse demônio, é porque está cego e o Eterno vai continuar deixando cego, tá? Mas existem outros cegos na internet que estão falando blasfêmias, heresias, chamando Jesus daquele animal que eu não vou pronunciar aqui, falando que Yeshua é um demônio, não sei o que é o anticristo, falando um monte de asneira, meus irmãos. Essas pessoas estão preocupadas com rótulos, com nomezinhos, etc. Elas não conseguem enxergar que Cristo é Espírito, que Yeshua é Espírito, que o Cordeiro, que o Salvador, que Emmanuel, que o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis. Ele tem tantos nomes, meus irmãos. Tantos nomes ele tem. Ele é o Filho do Deus vivo. Yahweh Tsevaot, Deus, o Eterno, Adonai, Deus. Irmãos, as pessoas, esses falsos youtubers que se dizem que estão ensinando as pessoas, estão deixando as pessoas confusas. Então, meus irmãos, abram os olhos, tá? Abram os olhos, porque muitos estão saindo das denominações, estão caindo numa armadilha ainda pior. Porque na denominação os caras ainda têm que pagar lá os impostos, ainda fazem ações sociais. E esses youtubers aí que nada fazem pra ninguém e ficam só enchendo a cabeça dos irmãos de blasfêmia, de heresia, de ensinos que não são bíblicos. Por isso que eu falo, até o que vocês ouvem aqui, o que vocês leem aqui, peguem a palavra. Se estiver fora do que está escrito nas escrituras, podem me cobrar. Eu tenho um zelo muito grande pela palavra. E lá em Filipenses 3, do 2 ao 3, confirma aquilo que está lá em Isaías do 56, do 10 ao 11. Lá em Filipenses diz o seguinte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então Paulo está dizendo, cuida com os falsos ensinos. Cuida, porque nós servimos a Deus em espírito, irmãos. Espírito, Deus conversa conosco em espírito, então busquem em espírito. Tirem essa cegueira espiritual da vida de vocês, certo? Então, meus irmãos, o estudo de hoje era esse, tá? Há muitas coisas que nós podemos destrinchar aqui, mas eu creio que com essa base de versículos, com exemplos que eu dei, vocês vão conseguir compreender. Nós voltaremos a falar muito sobre cegueira espiritual, sobre alimento espiritual, sobre
sobre ensinos, enganos, sobre aquilo que as pessoas não ouvem do verdadeiro evangelho, enfim. Mas hoje é isso, tá bom? Eu peço que o Eterno abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa pregação. Leiam a Bíblia, orem todos os dias, busquem ao Eterno todos os dias, tá bom, meus irmãos? Só Ele para livrar vocês das armadilhas de Satanás. Fiquem na paz e que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês.